Fala galera do Jovemcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos iniciando aqui a nossa renovação de compromisso, a nossa renovação de votos, como alguns dizem na realidade. E para falar sobre a lição número 11, eu não poderia estar aqui sozinha, então hoje nós trouxemos dois convidados muito especiais aí para o distrito da SIC, e eu garanto que se você conhece, também são especiais para você. Gente, sejam muito bem-vindos, Deus seja louvado pela vida de vocês. Já adianto, muito obrigada em nome da equipe, em nome do Elias, nós estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Vocês sabem o quanto são importantes, não só para mim, mas também para a equipe. Então, muito obrigada. E, bom, vocês têm uns minutinhos agora. Se vocês quiserem se apresentar, falar o nome de vocês, eu vou tentar não falar antes o nome. Então, se vocês quiserem falar quesito de onde vocês são, igreja que vocês frequentam, ministerial, podem ficar à vontade, tá bom? Ok, Julinha, obrigada pelo convite também. Agradecemos o Elias e toda a equipe que nos convidaram. Me chamo Clarice, estamos atualmente frequentando a Igreja Central de Curitiba, já trabalhamos aqui no distrito, né, da SIC. Foram anos maravilhosos, temos boas recordações, carinho muito grande por todos vocês. Amém. Ok, eu sou o pastor Vandercy, uma alegria estar participando com vocês. Recusar um convite do Elias é difícil, né? Ele é muito amigo, muito legal. Então ele convidou e a gente com alegria aceitou estar com vocês. E realmente os últimos 5 anos e meio do nosso ministério, nós passamos aqui com a Amém. cidade industrial. E foram anos realmente maravilhosos. E fico feliz sempre de rever vocês, a equipe, e ver aí essa evolução que estamos tendo aí para atender aí essa juventude querida. Amém, pastor. Gente, para a gente iniciar ali falando sobre o conteúdo da nossa lição, eu gostaria de convidar a Clarice para fazer uma oração, para que nada do que a gente venha falar aqui fique apenas em vão, mas que a galera possa ouvir, compreender, contemplar também o conteúdo da lição. Ok, Ora pra vamos gente. orar. Querido Pai, te louvamos pela oportunidade que temos de, neste momento, estudarmos a Tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Que o Teu Santo Espírito nos use, que possamos falar de acordo com a Tua vontade, levarmos conteúdos claros que possam também ajudar outros a te seguir. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, o título da nossa lição é Renovação de Compromisso. Quando a gente já vê o título, a gente já meio que idealiza o que a lição ela vai estar falando. Mas quando vocês viram a nossa tirinha, ela já está aparecendo para quem está em casa, quem está acompanhando pelo YouTube na realidade. Quem está aí acompanhando pelo Spotify pode entrar rapidinho ali ou abrir a lição rapidinho só para ver a nossa tirinha. Mas quando vocês viram a tirinha, vocês viram o título e viram também o texto bíblico, aonde ele se encontrava. O que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando ao decorrer da semana? Antes de ver de fato o conteúdo da lição. Bom, eu, quando olhei aqui a tirinha, eu já imaginei aqui a zona de conforto, né? Sim. Zona de conforto. E acredito que a lição, essa semana, ela trata bem sobre essa zona de conforto que o povo entrou depois de conquistar a terra prometida. A jornada para eles chegarem lá não foi fácil, Não. mas depois que eles tomaram posse, pelo menos em parte da terra, eles foram entrando essa zona de conforto, sem se preocupar muito. Eu penso que até eles pensavam que já tinham alcançado a plenitude da promessa Sim. que Deus havia feito a Abraão, mas Deus ele não faz as coisas, ele não cumpre as suas promessas pela metade. E o quão é perigoso, né? As pessoas pensarem que, porque estão em um período ali de comodismo durante a vida, acha que pronto, já chegou no auge espiritual e não precisa buscar mais, né? Não Verdade? precisa crescer, né? Sim. Eu já tive a sensação de que renovação, bom, se precisou renovar é porque algo foi esquecido, né? Algo ficou para Sim. trás, algo, às vezes até não esquecido, mas deixado de praticar.
Então foi essa a primeira impressão que eu tive. Falei, vamos ver o que é. Na nossa tirinha ali, pode falar, pastor. Se você pegar aí a renovação de compromisso, o jovem ele pode pensar que naquele momento da história, então o povo estava sendo levado por uma renovação do compromisso deles. Mas se a gente analisa a história do povo, os 40 anos deles de peregrinação pelo deserto, você vai ver que compromisso eles sempre foram fazendo. Moisés ia lançando desafios e eles iam se comprometendo a fazer tudo aquilo. E pela história deles, a gente vê que em muitos momentos Moisés chamava o povo já para ir fazendo essa renovação de compromissos. Então, quando Josué agora, capítulo 23 e 24, ele chama o povo para uma renovação, não é algo novo. Sim. Não é algo novo. Já é algo que o povo já estava bem acostumado a renovar seus compromissos com o Senhor. Compromissos esses que eles, no momento de apelo, se comprometiam, mas depois caíam no esquecimento, né? E é algo que acontece muito nos dias Até atuais hoje, também, né? sim, com Às vezes certeza. nós estamos em uma posição onde julgamos pela trajetória do povo tantas oportunidades que eles tiveram, mas não de fato abraçaram. Só que nós também estamos cometendo os mesmos erros do passado. Verdade. Nós continuamos ali em uma linha que não se encerra nunca. E isso veremos mais à frente, né? Quando se Sim. traz para a nossa realidade hoje. Exatamente. Trazendo para a nossa realidade, nos dias atuais, nós vemos que existem muitos cristãos que são acomodados. E qual seria o motivo para tantos cristãos estarem acomodados hoje dentro da igreja? Eu acho que é aquilo que a gente até já comentou, é a zona de conforto, né? Estou bem, eu me sinto útil da maneira que eu estou, não preciso avançar em mais nada. Às vezes é até uma situação inconsciente, às vezes a gente não faz isso de propósito ou de caso pensado. Às vezes é um costume, aquilo se tornou uma rotina Sim. e aquilo ali me basta. Se você pensar bem, a zona de conforto, ninguém gosta de sair dessa comodidade que a gente vai adquirindo, né? Você vai fazendo coisas, essas coisas, algumas te agradam, outras não tanto, então você vai construindo a tua zona de conforto. Sim. Então, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles vieram de uma jornada de intensas provações, mas no momento em que eles entram para a Terra Prometida, aí então eles começam a descobrir essas comodidades e essa zona de conforto que fazia com que eles ficassem muito bem. Então, como acontece com a gente também hoje, quando a gente está na zona de conforto, você não consegue olhar para além. Por que eu vou olhar para além se Tem que está bom estar aqui, bem. se está bem aqui? Tá confortável, né? Então não preciso. Sim. E as distrações, elas geram ali algumas escorregadas na vida cristã, digamos assim, para ficar melhor compreensível para quem está em casa. Elas acabam tirando o nosso foco principal, que de fato deveria ser Cristo. Mas essas distrações, vocês as consideram mais perigosas do que o próprio pecado? São mais perigosas. Porque o pecado já é uma coisa assim conhecido. O cristão, ele sabe. Então, ele consegue evitar mais ali. Agora, as atrações é diferente. Distrações, né? Sim. É diferente. Você começa a ser envolvido aos poucos. O inimigo é muito astuto. Ele começa a envolver a pessoa, o jovem, a gente, de maneira muito assim Sutil, né? sutil. Sim. A hora que você percebe, você não vai se envolver, você já está Totalmente envolvido na totalmente realidade. envolvido. Então, pecado é uma coisa. É mais fácil você falar, não, eu não vou praticar esse pecado. E pronto. Você se afasta e não chega perto. Agora,
a astúcia do inimigo, ele não deixa você perceber isso. Você vai sendo envolvido aos poucos, e a hora que você percebe, você já cometeu o pecado. Sim. Isso mesmo, as distrações, elas chegam de uma maneira hum, interessante, atrativa, algo que não parece ser ruim e nem que faz mal. Mas se a gente for entrando nesse campo, quando a gente vê, quando você mencionou, o pecado já está à porta e você não consegue mais voltar, e quando vê, já caiu. E Exatamente. você pode ver, Josué, quando chama o povo para as considerações finais dele, na vida dele, que é o capítulo 23 e 24 ali, ele leva o povo a coisas, por exemplo, confiança em Deus. Ele fala: vocês têm uma história para olhar para trás e ver o quanto Deus esteve presente na vida de vocês. Então, continue confiando em Deus. Outro detalhe: seja fiel e leal. E usufruir das promessas. O povo já estava usufruindo das promessas ali. Mas só que a fidelidade e a lealdade a Deus estavam sendo esquecidas, deixadas para trás. Por quê? Por causa do envolvimento que eles estavam tendo com um pouco ainda das nações que deveriam ter sido expulsas totalmente, não foram, permaneceram uma boa parte ainda na terra prometida, então foram envolvendo o povo ali, e eles não perceberam isso aí. Então Moisés falou: olha, cuidado com a confiança, a lealdade de vocês a Deus, vocês estão se afastando. E isso é mal. E as consequências são trágicas. E Ele o Josué tentou lembrou o avisar, né? povo disso, né? Sim. Eu vejo quanto Josué, ele foi persistente, porque ele tentou avisar, ele mostrou o que aconteceria, ele sempre estava ali aconselhando, mas o povo, assim como nós hoje, acabavam tampando seus ouvidos e decidindo que aquilo não seria, não se tornaria realidade perante a vida deles. Porém, já estava tão enraizado dentro deles que já não parecia ser tão diferente de uma realidade. Então, acredito eu que Verdade. quando Josué ele chegava e avisava o povo, eles já estavam tão enraizados com o pecado que acreditavam que aquilo era normal, que era costume, o que se torna perigoso para nós hoje em dia, porque nós estamos em um mundo onde o pecado ele não é novidade, ele já está aqui. E a gente acaba se acostumando com algumas coisas que nós, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, não devemos acreditar que isso é uma realidade, que isso é normal. Eu ouço muito alguns jovens falando: ah, Ju, mas isso é normal, acontece. Não é Não normal. acontece, não é normal. E isso acaba sendo preocupante, porque na Bíblia se fala muito sobre Laodiceia. E algo que a gente tá ali, a gente pode muito bem aprender com o povo de Laodiceia. Só que nós estamos nos tornando também esse povo. E pra gente dar um pouquinho ali de spoiler para os jovens que estão em casa e talvez não conheçam, na opinião de vocês, o que caracteriza uma fé Laodiceia? O que seria ter uma fé Laodiceia? É essa acomodação, né? Achar que está bem, porque a mensagem de Laodiceia é rico sou, de nada tenho falta, né? Sim, Então eu estou bem onde eu estou, mas que na realidade a situação ela é bem diferente disso diante de Deus, né? Para Deus, o Laodiceia é algo inaceitável. Para Deus, a parte do que é certo é totalmente errado. Para Deus, a entrega precisa ser completa, a obediência precisa sim, ser completa. E isso não acontece com Laodiceia. Laodiceia está acomodada. E isso é difícil da pessoa reconhecer. Nós somos os laodiceanos, né, sim, atuais. Nós somos os laodiceanos. A característica de Laodiceia era a mornidão. E hoje, eu não diria mornidão, mas eu diria isso aí, comodismo. exatamente. E o que faz se tornar tão normal pra gente as coisas, né? Como que a gente pode. Deixa eu organizar as palavras na minha mente. Mas como que a gente pode deixar de ser inconstante nas nossas promessas para Deus? Porque às vezes a gente fala: ah, Deus, pequei agora,
mas eu prometo que eu vou parar. Sendo que a gente continua naquele ciclo e peca cada vez mais e sempre volta. Tipo, olha Deus, digamos para nós que cuidamos com a nossa alimentação. Deus, eu prometo que a partir de agora eu vou parar de comer carne. Mas continua frequentando lugares que existe carne ali à disposição e que o seu desejo só vai aumentando e que você vai acabar em um ciclo que sempre vai voltar atrás. Então, como que a gente pode ali parar de ser inconstante nesse fato de fazer promessas e depois não cumpri-las? Se a gente ver o povo israelita, a gente vê que essa era uma prática na vida deles. Eles prometiam as coisas para Deus e logo depois já voltava tudo como era antes. Por quê? É o perigo da decisão que a gente toma de uma maneira impulsiva. Ah, é legal isso, tal, então eu vou junto. Quer dizer, você entra, você vai, mas sem analisar, sem pensar bem. Escuta, tudo bem, o que que isso vai trazer para mim? O que que isso vai envolver no meu dia a dia? A pessoa não pensa essas coisas. Ela fala, não, eu vou. Foi por impulso. E assim era o povo israelita. Quando Moisés falava, olha, vocês estão fazendo isso, estão fazendo... Não, longe esteja disso, nós não vamos mais cometer isso. Nós vamos ser fiéis a Deus durante toda a nossa vida. Quer dizer, mas eles não pensavam que para praticar aquilo que eles estavam falando, eles tinham que abandonar costumes, Sim. hábitos e amizades. É a famosa renúncia que nós trazemos hoje em dia, né? Não tem como você atender um apelo de Deus e viver na prática aquele apelo se você não tiver renúncia. Exatamente. Renúncia e observância dos ensinos, né? O apego a Deus, a dependência de Deus, tudo isso nos ajuda a levar avante uma decisão tomada. Muitas vezes, um apelo bem feito nos leva, num momento de impulso, a tomar uma decisão. Ok, é válido, tomar decisões são necessárias, mas depois disso temos que refletir. Isso que você nos perguntou, né? Como manter essa decisão? Então, é o apego a Deus, é a observância aos mandamentos, a obediência a Ele, a dependência dEle. Isso sim vai nos ajudar, vai nos levar a mudanças. Sim. E a sabedoria de decidir, pronto, Deus, agora eu vou deixar aqui e realmente, de fato, deixar. Porque como que eu posso prometer sabendo que, tá, agora eu vou deixar isso para trás, mas amanhã eu sei que eu já vou voltar. Então, é a sabedoria em decidir o momento. Uhum. Agora eu sinto que eu estou pronto para realmente deixar. Então agora você deixa. Porque eu acho que essa inconstância nos jovens é justamente por fazer as coisas impulsivamente. Por, eu vou deixar agora, mas logo volto. Ou sinto que eu não estou pronta ainda, mas vou deixar porque depois Deus ajuda. Deus de fato vai te ajudar, vai estar ali e amparar os seus momentos difíceis. Mas a sabedoria que você tem que ter em deixar isso e realmente deixar é muito maior do que qualquer outra coisa. Envolve muito mais. Sim, a entrega de fato, né? Qualquer decisão que você tome, o apelo que você aceite, você tem que analisar que tem um preço a pagar. Sim. E esse preço sempre vai tirar a gente da zona De de conforto. conforto. A gente até costuma brincar que quanto mais longe você estiver da zona de conforto, é ali que Deus está agindo com você. Perfeito. É exatamente ali onde Deus vai estar contigo. Vocês têm algum recado para passar para o jovem que está em casa nos assistindo? Um recado final, talvez, se vocês quiserem se sentirem confortáveis, algum testemunho de algo que vocês precisaram deixar para trás, ou uma renovação de compromisso que vocês fizeram com Deus? Aí, neste momento, se vocês quiserem olhar no fundo dos olhos do jovem que está nos acompanhando, podem ficar tranquilos, podem fazer. A juventude é uma fase da vida onde muitas coisas são decididas, onde impulsos também estão à flor da pele. O jovem, ele é muito dinâmico, ele é muito, às vezes, até imediatista, mas é uma idade muito linda, é uma idade onde Deus quer usar o ser humano, é nessa idade da juventude, porque vocês têm muita força, vocês têm disposição para fazer, para trabalhar, então você ser dependente de Deus, extremamente dependente dele, para usar isso
de uma maneira positiva. Então, busque a Deus, dependa dele, tome decisões sempre ao lado dele. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e também para aqueles que estão ao seu redor. Amém. Pastor, tem algum recado para o jovem que está em casa? Pastor sempre tem, né? Mas a gente vai perguntar. Eu diria assim, aqui na lição tem um. Nós vivemos em meio a uma geração cética, que não conhece o Senhor e, consequentemente, não acredita naquilo que ele realizou. Esse é um retrato de um mundo desenfreado no qual o ateísmo tem fincado suas raízes teóricas e estas têm encontrado fertilizantes em muitos corações. Isso é o que envolve a juventude de hoje. Uma coisa bonita que eu acho na história de Josué, quando ele exorta o povo, ele relembra o povo quais eram os fatores que estavam acontecendo, e aí ele fala para o povo, eu não sei agora, depois de tudo que eu falei, qual vai ser a decisão de vocês. Mas uma coisa é certa, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. E aí ele parte para o exemplo dele. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar. Agora, o jovem, olha, isso é bonito a história de Josué. Puxa, é emocionante você ver. Mas, e para mim, no meu dia a dia? Como que isso pode... Como que eu vou reagir diante dessa aceitação? Eu quero, mas quando eu vou para a luta, eu vejo que eu não consigo, que eu não posso. Né? Mas Deus, ele vai colocando na vida da gente coisas que nos ajudam a escolhermos a servir a Deus. Amém. Deus fala, ele fala, eu coloco diante de você o caminho da vida, o caminho da morte. E ele não deixa, ele fala, porém, eu te aconselho, escolha a vida. Quer dizer, eu vou te proporcionar meios para que você sempre escolha a vida. Mas na prática, o que acontece então? Como a gente pode viver essas decisões ao lado de Jesus? Eu diria, por exemplo, a leitura da Bíblia. Lembrem que eu falei que Satanás ele vai envolvendo a pessoa. E principalmente para as questões espirituais. A pessoa acha tempo para isso, acha tempo para aquilo, acha tempo para estar com fulano, com ciclano, mas dificilmente consegue achar tempo para coisas espirituais. Ler a Bíblia. Mas a leitura da Bíblia é algo que vai te manter sempre próximo de Jesus. Sempre próximo de Deus. Outro detalhe, oração. Leia a Bíblia. Tenha momentos de conversa com Deus. Ore a Deus. As coisas que te incomodam, fale para Deus. Não é essa oração automática que todo mundo é acostumado a fazer. Não. Você, quando conversa com um amigo, você não conversa no automático. Você se sente bem, você se sente prazeroso a estar ali com um amigo. Com Deus tem que ser a mesma coisa. Então tome tempo para falar. Abra seu coração e fale do que te incomoda. E fale que você quer mudar. E Deus vai te atender. Outra coisa, quando você está na igreja, ouvindo um sermão, tem os apelos. Atenda o apelo. Atenda, mas não por atender, não porque o meu companheiro do lado se levantou e atendeu o apelo. Não pela emoção. Não pela emoção, pelo impulso. Sim. Né? Não, mas é porque é algo que está no teu coração. Você deseja aquilo ali. Então você atende aquilo ali. E você vai falar para Deus, Senhor, eu aceitei o apelo. E agora pode ser difícil, mas eu quero. Me ajuda. Outro ponto muito forte na vida espiritual, na rotina da gente, são os momentos que a igreja oferece para a gente renovar a nossa aliança com Deus. Por exemplo, a Santa Ceia. Muita gente fala, Santa Ceia, vai lá comer um pãozinho, tomar um golezinho do suco de uva. Né?
O objetivo não é só isso. É muito maior na realidade. Ali é uma renovação, renovação de entrega, de vida. A Ellen White, ela fala que o cristão, quando participa de uma Santa Ceia dignamente, quando termina a Santa Ceia, ele pode estar certo da salvação dele. Naquele momento, ele está salvo. Por quê? Porque ele colocou a vida em dia, ele confessou o pecado, ele fez a paz com um amigo aqui, um outro ali, e ajeitou tudo, e comeu do pão e bebeu do vinho. Quer dizer, ele está salvo. E a Santa Ceia é para isso. É para isso que Deus não vai nos chamar hoje para renovação de aliança, que nem o povo israelita. Não, é a nossa realidade hoje. E a Santa Ceia, eu acho que é o ponto mais alto que tem para a gente atender e falar: Senhor, eu aceito. Agora o Senhor conhece minhas lutas, as minhas quedas. O Senhor conhece a minha tendência. Mas eu quero vencer. Sozinho eu não consigo. Me ajuda. E Deus ajuda. Amém. E que tamanha graça é que nós ganhamos em troca dos pecados que cometemos, na realidade, né? Gente, muito obrigada por cada tema, cada assunto que vocês comentaram aqui. Nós, jovens, às vezes temos um pensamento, mas quando outra pessoa vem, fala o mesmo pensamento, mas traz questões diferentes, nós passamos a observar ou a contemplar em uma perspectiva diferente. Então, muito obrigada por vocês dividirem todo o conhecimento, toda a sabedoria que vocês têm. E com isso, para que nada do que a gente tenha dito aqui fique em vão, mas que as pessoas possam absorver e tornar realidade e prática na vida delas, gostaria de pedir que o pastor Wanderson fizesse uma oração final. Bom, Pastor, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigada pelo encontro que nós tivemos aqui com Cristo através do estudo da lição. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Quero pedir a Tua bênção, a Tua proteção para cada jovem que ouvir essas considerações que aqui fizemos. O Senhor conhece a luta de cada um, mas o Senhor também tem a vitória garantida para eles. Ajuda cada um, Pai. Fortaleça. Que possamos todos aproveitar os momentos que nós temos para crescermos na nossa dependência de Jesus. Esse Jesus maravilhoso que é o nosso Salvador, que deu a vida por nós. Deu a vida para nos garantir de que no momento que nós precisamos, nós tenhamos força e tenhamos o poder. Aceite a nossa gratidão e a Tua bênção sobre cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui e tirarem aí um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui conosco, Alegria compartilhando. E se vocês quiserem mandar um beijo, um abraço para alguém que está em casa assistindo, podem ficar à vontade, achar um momento, tá bom? Ok, pessoal. Beijo a todos que nos acompanharam. Olha aí, galera. Que Deus esteja com vocês. Que Deus acompanhe vocês a cada dia, a cada momento. E que vocês sejam felizes na relação de vocês com Jesus. Amém. Bom, e você que está em casa, se quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, ou se você quer também conhecer mais estudos com relação a Daniel, Apocalipse, nós temos 2 QR Codes que estão abaixo, e também nós temos o link na nossa descrição. Vocês podem estar acessando, pode ir alguém até a sua casa, se você se sentir confortável, para compartilhar um pouquinho mais sobre esse estudo. Se você também se sente mais confortável em só apenas ouvir, a nossa amiga Esperança, ela é da Novo Tempo, ela pode estar acompanhando os seus estudos de forma online. Então nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, para estarmos comentando aí sobre esse ciclo destrutivo que nós já demos um spoiler sobre como funciona. Então até a próxima terça-feira e um bom restante de semana.